Quanto a nós, irmãos, vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 1, por favor. Apocalipse capítulo 1, nós meditaremos nos versículos 4 a 8. Apocalipse capítulo 1, versículos 4 a 8. Apocalipse 1, versículos 4 a 8. Apocalipse 1, 4. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante de Deus, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu rei, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Nós estamos diante da introdução do livro de Apocalipse. Recentemente nós ouvimos aqui na igreja uma exposição de Apocalipse, feita pelo irmão Antônio Carlos, lá no capítulo 21. Aqui nós estamos no início do livro, onde João faz a sua famosa saudação. Nós temos que lembrar que na época que a Bíblia foi escrita, não havia mensagens do WhatsApp nem ligações. A comunicação era via cartas, e essas cartas eram levadas e demoravam um certo tempo para chegar. E quando João então escreve a carta de Apocalipse, ele faz a famosa saudação. Era comum fazer a saudação nas cartas como uma forma de introdução. E João então diz aqui: João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, e então ele diz que a graça e a paz estejam com vocês. João começa o livro de Apocalipse desejando graça e paz. Graça e paz é uma fórmula que você pode encontrar os crentes pronunciando com muita frequência. Nós aqui na Igreja Batista optamos por essa forma de falar. Há outras também. Há alguns irmãos que falam a paz do Senhor, outros que usam outro tipo de expressão. Nós usamos graça e paz por entendermos que há uma frequência nas cartas de Paulo e também aqui no Apocalipse. E por que João fala graça e paz? Porque essas são as bênçãos que vêm a nós através de Jesus Cristo. É através de Jesus Cristo que nós temos as famosas bênçãos da graça e da paz. Mas o que são graça e paz? Graça é um termo usado pelos gregos na época de João. Paz é um termo usado pelos judeus. O cristianismo compactou então, colocou os dois lado a lado, porque em Cristo nós temos tanto a graça quanto a paz. A graça é o favor imerecido de Deus, é Deus nos dando aquilo que nós não merecemos. Isso é graça. A palavra graça indica a chegar-se a alguém e dar a essa pessoa aquilo que ela não merece, mas quem está dando quer dar a ela aquela bênção. João então deseja que a graça e a paz de Deus estejam sobre os crentes, e realmente sobre o povo de Deus está a graça e a paz. Enquanto você e eu não formos povo de Deus, enquanto você e eu não fizermos parte do povo do Senhor, não podemos desfrutar da graça e da paz. A graça é um privilégio que Deus dá ao povo dele. A graça, como eu já expliquei aqui, é o favor imerecido de Deus sobre cada um de nós. Deus vem a nós graciosamente e nos dá a sua salvação e as demais bênçãos também que vêm com ela. Deus, na sua infinita e livre misericórdia, Deus, na sua livre graça, estendeu a nós a sua salvação, porque Ele quis, não porque nós merecemos, não porque nós mereceríamos um dia, mas porque Ele graciosamente quis estender a nós. E João diz que nós estamos debaixo da graça e também da paz. Quem experimentou a graça de Deus tem paz com Deus.
essa paz aqui não é a ausência de guerras. A paz que João usa aqui é o relacionamento com Deus em perfeito estado. O que João quer dizer é que aqueles que estão debaixo da graça usufruem então da paz com Deus. O apóstolo Paulo escreveu sobre isso lá em Romanos capítulo 5 versículo 1 e disse: justificados pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Quando você e eu estamos verdadeiramente convertidos ao Pai, nós temos paz com Ele. E o que significa isso? Quer dizer que não somos mais inimigos de Deus, não estamos mais em antagonismo a Deus, não somos mais rebeldes e distantes, rebeldes contra a vontade do Senhor, mas significa que agora nós temos um relacionamento perfeito com Deus. Não perfeito no sentido de não ter pecado, mas perfeito no sentido de como deve ser. Ou seja, nós seres humanos fomos criados exatamente para isso, para termos relacionamento com Deus. E é só quando você e eu experimentamos da graça de Deus que assim também experimentamos da paz. Por isso que João diz: graça e paz de Deus sobre vocês. Veja que bênçãos maravilhosas. Normalmente quando nós pensamos em bênçãos, nós queremos saber de saúde, prosperidade e trabalho. Nós queremos uma renda, nós queremos uma barriguinha cheia, saúde para desfrutar disso e também tranquilidade com as pessoas. Só que João diz que Deus tem muito mais do que isso para nos dar. Deus tem uma salvação para nos dar, e Ele tem um relacionamento correto com Ele a ser desfrutado por nós. Que você e eu então hoje desfrutemos verdadeiramente da graça e da paz de Deus. João abre o livro dizendo que a graça e a paz de Deus estejam sobre vocês. É por isso que nós cristãos, principalmente de linha batista, saudamos uns aos outros com graça e paz. Nós desejamos que o irmão esteja debaixo da graça e da paz. Inclusive, meus amados irmãos, quando alguém fala graça e paz conosco, nós falamos amém. Isso não é teologicamente correto. O certo é falar também graça e paz. O outro fala graça e paz, nós temos que dizer também graça e paz, porque nós desejamos que a outra pessoa que nos deseja graça e paz também desfrute da graça e da paz de Jesus Cristo. Quando saudamos uns aos outros com graça e paz, nós estamos desejando o melhor para aquele irmão. Nós queremos que o irmão esteja debaixo do favor de Deus. Não há lugar melhor para mim e para você do que estarmos debaixo do favor do Senhor, porque ninguém aqui merece coisa alguma da parte de Deus, nenhum de nós merecemos a salvação. Quando desejamos que o irmão esteja debaixo da graça, nós estamos desejando que o irmão esteja debaixo do favor do Senhor, que ele continue a desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para ele, livremente, graciosamente. Quando desejamos paz, nós estamos desejando que o irmão tenha um bom relacionamento com Deus. É isso que você e eu temos que experimentar. Os que nos visitam saibam, há muitas bênçãos de Deus a nós, mas nenhuma delas é maior do que graça e paz. Graça é a salvação de Deus estendida a você, e a paz é o relacionamento que você terá com Deus a partir do momento que abrir o seu coração para a graça dele e crer em Cristo como teu Senhor e Salvador verdadeiramente. João diz: graça e paz estejam com vocês. E ele diz agora de onde emana a graça e a paz. Depois que ele deseja que a graça e a paz estejam sobre o povo de Deus, agora ele diz de onde é que a graça e a paz vem. Primeiro, da parte daquele que é, que era e que há de vir. A expressão da parte daquele que é, que era e que há de vir denota um ser eterno. Era e há de vir indica passado, presente e futuro. É um ser que não tem começo de existência, não tem existência e não tem continuidade de existência. Essa semana um rapaz falou no podcast: Deus não existe. A pessoa que estava ouvindo o teólogo quase deu um infarto. Falou: como assim Deus não existe? Deus existe sim. Ele falou: não, Deus não existe. Aí então ele tranquilizou o coração da irmã. Falou: minha irmã, Deus é. Quem existe somos nós, porque um dia nós não existíamos, passamos a existir e um dia morreremos. Nós temos existência. Deus está acima da existência. Quando Moisés perguntou: Deus, o que é que eu vou dizer a Faraó? Quando ele perguntar: quem é o Deus que te enviou aqui? Deus respondeu a Moisés: diga a ele que eu sou te enviou. A expressão eu sou quer dizer eu serei o que serei,
Ou seja, Deus não tem começo de existência, nem existência, nem fim de existência. Deus é. Deus desconhece o tempo. Deus não está no tempo. Deus não olha no relógio. Deus não é atrasado. Deus não está adiantado. Deus está acima do tempo. A eternidade, meus amados irmãos, inclusive é isso, é desfrutarmos do tempo de Deus, um tempo que não pode ser contado, um tempo que não tem começo nem fim. É claro, para fins didáticos, quando estamos aqui ministrando uma escola dominical, falamos o começo da existência, o começo da eternidade, estaremos para sempre na eternidade. Nós somos seres humanos, nós temos que usar termos humanos para falarmos daquilo que está acima dos termos humanos, mas Deus não se refere à eternidade como nós. Inclusive, os teólogos gostam de usar a expressão eternidade passada e eternidade futura, indicando, meus irmãos, que Deus sempre foi. Moisés diz no Salmo 90: antes que os montes se formassem, o Senhor é desde toda a eternidade. Deus é. Por isso que João diz aqui que escreve da parte daquele que é, que era e que há de vir, também da parte dos 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus, e da parte de Jesus Cristo. Perceba que aqui nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A teologia é chamada de trinitária, ou seja, nós cremos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Claramente aparece aqui. O apóstolo João diz que escreve da parte daquele que é, que era e que há de vir, escreve da parte dos 7 Espíritos, se referindo ao Espírito Santo, e também João diz que escreve da parte de Jesus Cristo. Perceba que o Pai está aqui, o Filho também e o Espírito Santo. 7 Espíritos diante do trono de Deus é uma referência à completude do Espírito Santo. O número 7 em Apocalipse é muito interessante, indica algo que é completo. Quando João fala sobre 7 Espíritos diante do trono, o que João quer dizer é que viu uma presença completa do Espírito Santo de Deus diante do trono. E ele diz também que escreve da parte de Jesus Cristo. Esse é o Deus que está em toda a narrativa do Apocalipse. É o Deus a quem nós servimos, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E João diz que é dele que procede a graça e a paz. Você que não desfrutou ainda da graça e da paz, você que ainda não tem o favor de Deus sobre você, você que não tem ainda um relacionamento com Deus, mas queria muito tê-lo, pois bem, você já sabe o que precisa e onde buscar. Você precisa de graça e paz, e você pode encontrar isso no Deus Trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo, no Deus que é todo poderoso, no Deus que está acima da eternidade, está acima do tempo, no Deus que é completo, porque é 7 Espíritos, e no Deus que veio à terra e morreu na cruz do Calvário para que você e eu tivéssemos salvação. Deus enviou o seu próprio Filho, o Pai enviou o Filho para que você e eu tivéssemos acesso à graça e para que tivéssemos paz com Ele. Por isso que você e eu precisamos desfrutar dessa graça e dessa paz que são encontradas em Deus. Não são encontradas na religião, não são encontradas nas boas obras, não são encontradas nos esforços humanos, mas encontradas em Deus. Você e eu precisamos de graça e paz, e só podemos encontrar naquele que é, que ele que há de vir, nos 7 Espíritos de Deus, o Espírito Santo, e também em Jesus Cristo. E João então, a partir do versículo 5, enfatiza a pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo a partir de agora tomará conta de todo o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse nada mais é do que uma narrativa do triunfo de Jesus Cristo sobre as forças do mal e as forças humanas. O livro de Apocalipse é o livro da vitória de Jesus Cristo no povo dele. Não é um livro para causar medo, não é um livro de enigmas e chips e código de barra, marca da besta, não. O livro de Apocalipse é um livro de vitória, é um livro que mostra que Jesus Cristo venceu. Por isso que João agora enfatiza a pessoa de Jesus Cristo. E a partir do versículo 5, João diz assim, ó: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Perceba, primeiro João diz que Jesus é a fiel testemunha.
A expressão fiel testemunha indica que Jesus Cristo foi fiel ao Pai até a morte. O que João tem em mente quando chama Jesus de fiel testemunha pode ser invertido e ser chamado de testemunha fiel. Em Apocalipse nós encontraremos os chamados mártires. Quem são eles? O que são os mártires? Quem são os mártires? São homens e mulheres que morrem porque são seguidores de Jesus Cristo. Eles são colocados diante de um sistema anticristão, e o sistema anticristão do anticristo quer obrigá-los a renunciar à fé. Eles não renunciam à fé, eles não abrem mão da fé, e eles prosseguem crendo em Jesus. Em contrapartida, o Estado de Romanos 13, o governo de Romanos 13, perdão, de Apocalipse 13, que é um governo dominado pelas forças do mal, vai para cima da igreja com pena de morte, e então começa a matar os cristãos. Os crentes ou cristãos que morrem pela fé são chamados em Apocalipse de testemunhas. A palavra testemunha depois deu lugar à palavra mártir, alguém que morre por aquilo que viu e ouviu, alguém que morre porque crê em algo e prefere morrer do que abrir mão da sua fé. Portanto, quando Jesus Cristo é apresentado aqui como sendo a testemunha fiel, ou fiel testemunha, o que quer dizer que Jesus é o maior exemplo de obediência a nós. Ele foi fiel ao Pai até a morte. Num livro em que pessoas enfrentarão a morte por serem fiéis, João já nos diz quem é a maior testemunha, a mais fiel, o maior exemplo que você e eu temos para seguir é Jesus Cristo. Você e eu temos que olhar para Ele e entender que Ele é aquele que nos mostra como devemos ser diante de Deus. Muitas pessoas têm vergonha de ser crentes, muitas pessoas dizem que não são crentes porque têm medo das pessoas ou vergonha dos comentários. Pois bem, você está na contramão de quem é Jesus Cristo. Você não conhece Jesus Cristo. Jesus Cristo foi a pessoa mais fiel ao Pai, a que mais testemunhou do Pai, a que não teve nenhum tipo de vergonha do Pai, mas que foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus Cristo morreu pela sua fidelidade ao Pai. E o que você e eu temos que fazer? Nós temos que seguir os passos de Jesus e também sermos fiéis ao Pai, porque Jesus Cristo é a fiel testemunha. Ele é aquele que morreu, meus amados irmãos, em prol do povo de Deus e também das verdades de Deus que Ele ensinou. A irmã Geise bem mencionou aqui o grupo dos fariseus, homens que se opunham a Jesus Cristo dioturnamente, não deixavam Jesus quieto um segundo. Fariseus, saduceus e também outros grupos como herodianos perseguiram Jesus, mas ele, Jesus, não cedeu uma verdade, um minuto, nenhuma vez, diante de nenhum deles. Jesus Cristo os enfrentou com a verdade, defendeu a verdade, foi pela verdade, pregou a verdade e foi crucificado por fim, por pregar a verdade. E é por isso que João o coloca aqui como sendo a fiel testemunha, aquele de João que foi fiel ao Pai até a morte. Mas João prossegue e diz: o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Perceba que João descreve agora a obra completa de Jesus Cristo. Ele mostra Jesus Cristo na terra como sendo uma fiel testemunha, mas agora ele diz que Jesus é o primogênito dos mortos. A expressão primogênito dos mortos indica duas coisas. Primeiro, que Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar de entre os mortos pelo poder do Pai no plano de Deus. Isso quer dizer que quando Cristo voltar, os crentes que estiverem mortos ressuscitarão, porque Jesus Cristo foi o primeiro de muitos a ressuscitar. E também significa, em segundo lugar, que Jesus Cristo tem autoridade sobre os mortos que creram nele antes de morrer. Jesus Cristo tem autoridade sobre todos os mortos, é claro, mas principalmente sobre os dele. E quando Cristo voltar, então, diz a Bíblia que ele chamará o povo dele que está morto à vida, e esse povo se reunirá debaixo de Jesus Cristo por toda a eternidade, servindo a ele como Senhor verdadeiro. João então diz que Jesus Cristo morreu pela fé, morreu pela verdade. Agora João diz que Jesus Cristo ressuscitou, mas João vai adiante e diz que ele é o soberano dos reis da terra, indicando que ele ressuscitou, subiu aos céus e foi exaltado pelo Pai como sendo a maior autoridade do mundo, a maior autoridade da existência humana. Isso aqui é contra o Império Romano. Vamos retroceder aqui 2000 anos.
Imagine César no trono. Ele obrigava todos os súditos do império a dizerem que ele era senhor. César era chamado de soberano. Inclusive, para quem não sabe, César hoje é usado como nome, mas César não é nome, César é título. César é o título dado aos governantes romanos. Eles são os Césares de Roma, os que têm poder, as potestades, os principados de Roma. Portanto, o termo César indica isso: alguém investido de autoridade, de grande poder. E ele queria ser chamado de Senhor. Só que o apóstolo João faz algo aqui muito contra-político, contra-cultural. João diz assim, ó: Jesus é o soberano dos reis da terra. E César está incluso na expressão reis da terra. Olha só, alguns anos antes de Apocalipse ser escrito, Jesus Cristo morreu debaixo de um imperador César. Ele morreu debaixo do poder do imperador César. César emitiu um decreto e ele dava autoridade para que os prefeitos das regiões executassem os condenados. Pilatos, então, como sendo governador daquela região, mandou matar Jesus debaixo da autoridade de César. Agora o apóstolo João vem e diz o seguinte: aquele Jesus que morreu debaixo da ordem de César, não só morreu, como ressuscitou, subiu aos céus, e hoje ele é maior do que César. Ele é muito mais poderoso do que César. Meus amados irmãos, aqui nós temos uma correção muito interessante a ser feita. Por mais que os homens tenham poder, e são poderosos, o presidente do nosso país, o presidente dos demais países, governadores, senadores, deputados, prefeitos, todos os homens revestidos de autoridade, todos eles estão debaixo de uma e a mesma autoridade, a autoridade de Jesus Cristo. Ninguém tem maior autoridade do que nosso Senhor. Nós servimos a maior autoridade do mundo. João diz aqui que Jesus Cristo é um mártir, é o primogênito dos mortos, é o soberano dos reis da terra. Percebe que o caminho que João descreve aqui é um caminho de exaltação, que vai de baixo para cima. Ele morreu pela verdade, ressuscitou e agora é o soberano dos reis da terra. Os primeiros cristãos que liam esse texto aqui entendiam que eles deveriam ser fiéis até a morte, porque um dia eles seriam ressuscitados e também exaltados ao reino de Deus. Assim como Jesus Cristo morreu, ressuscitou e foi exaltado, nós cristãos também, ao morrermos, um dia ressuscitaremos e um dia seremos exaltados, não como senhores, é claro, como Jesus Cristo foi, mas seremos exaltados no sentido de que seremos coroados, abençoados, recompensados e introduzidos no reino de Deus por toda a eternidade. Então João nos diz que Jesus Cristo é aquele que morreu, ressuscitou e foi coroado pelo Pai. Esse é Jesus Cristo, e é diante dele que nós estamos. Por isso que você e eu não podemos de forma alguma nos rebelarmos contra ele. Como nós ousamos não segui-lo? Como que há pessoas no mundo ainda que não seguem a Jesus Cristo? Um dia uma pessoa falou assim: eu não sei como é que tem gente que segue a Jesus Cristo. Ao que o outro respondeu: eu não sei como tem gente que não segue a Jesus Cristo. Ele é o soberano dos reis da terra, ele é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é o Todo-Poderoso, é o Filho de Deus que veio ao mundo e venceu o nosso pecado, o poder das trevas, o poder da morte, o poder do diabo, o poder dos demônios, e por fim vencerá os poderes políticos humanos na época do reinado do anticristo. João nos diz aqui que ele escreve da parte de Jesus Cristo, uma fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então agora João canta. João agora escreverá, meus irmãos, um trecho de um cântico a Jesus Cristo, e ele diz assim no versículo 5: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu rei, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Escute isso: a ele, a Jesus Cristo, a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Percebe? João não só descreve a pessoa de Jesus Cristo, como João agora se prostra diante de Jesus Cristo e o adora. Na sua introdução, João descreve a pessoa de Jesus Cristo, e ele também louva, exalta, enaltece a pessoa de Jesus Cristo, dizendo: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, diz João, a ele a glória. Perceba que João nos diz aqui o que foi que Jesus Cristo fez,
por mim e por você enquanto esteve na terra. Ele diz que Ele nos ama e pelo seu sangue nos libertou. O que João tem em mente aqui é o amor e a obra de Jesus Cristo por mim e por você. Jesus não só nos amou, como Ele demonstrou esse amor dele, vindo ao mundo e morrendo por nós. É por isso que Paulo, quando escreve aos Efésios, quando chega na sessão de casamento, digamos assim, quando fala que o marido tem que amar a mulher, ele diz: maridos, que cada um de vocês ame sua esposa, como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. João diz aqui a mesma coisa. João diz que Jesus Cristo amou cada um de nós, de tal maneira, que Ele deu o seu próprio sangue, que Ele veio ao mundo, se encarnou. Não tem como derramar sangue se não tiver corpo. Ele tomou um corpo para si, Ele assumiu uma humanidade para si, e na cruz do Calvário, Jesus Cristo derramou o seu sangue puro e precioso, e João diz que Ele nos libertou. A linguagem que João tem aqui é uma linguagem pascal. O que é que isso quer dizer? João está nos remetendo aqui àquele fato lá do Antigo Testamento. Quem nunca leu Êxodo capítulo 12, eu vou explicar para você. Há muitos anos, quando o povo descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó estava no Egito, Deus levantou Moisés para libertá-los. E Deus então disse que a libertação do povo dele, lá do Egito, deveria ser feita com uma cerimônia, a cerimônia de Páscoa. Páscoa significa passar por cima. Deus então estabeleceu o seguinte: que toda a família judia, toda a família israelita, deveria matar um cordeiro de 1 ano, e deveria colocar o sangue dele nos umbrais da porta, e comer a carne desse cordeiro dentro de casa, com os pães sem fermento, porque tinha que ter pressa, e também com as ervas amargas, relembrando o tempo da amargura da escravidão. Moisés então ordenou que o povo fizesse isso, porque à meia-noite o anjo da morte passaria sobre o Egito, trazendo a 10ª praga, que era a matança dos primogênitos, a morte de todo primogênito que havia, que não tinha o sangue do cordeiro. Então naquela noite, segundo a Bíblia, 14 de março mais ou menos, 14 de março ou abril, o anjo da destruição passou por cima da casa dos israelitas, porque havia ali um sangue. Onde havia o sangue do cordeiro, o anjo destruidor não entrava e não executava juízo, ele passava por cima daquela casa. É daí que vem o termo Páscoa. Então o povo de Israel saiu do Egito, eles foram libertados pelo sangue do cordeiro. João diz aqui que Jesus Cristo, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. Nós estávamos também aprisionados a um cativeiro, a uma escravidão, não a do Egito, mas dos próprios pecados. E João diz que quando Jesus Cristo morreu, Ele morreu para nos libertar dos nossos pecados. Se somos libertos, quer dizer que o pecado escraviza. É por isso que você e eu não podemos brincar com o pecado. O pecado escraviza o ser humano. Tantos seres humanos querem sair da vida que estão e não conseguem. E aqui está o segredo, porque por si só, com a força própria, ninguém pode se libertar. Ninguém pode sair da própria condição de perdição, porque nós estamos ou estávamos numa condição de escravidão ao pecado. Por isso que João diz que só o sangue de Jesus pode nos libertar. Somente o sangue de Jesus pode nos tirar de uma vida de escravidão ao pecado. Somente o sangue de Jesus Cristo tem poder para quebrar os grilhões do pecado e nos arrancar de uma vida sem propósito, uma vida miserável de pecado diante do Senhor. Você que ouve isso, mas que não se converteu ainda, saiba que você só conseguirá sair da escravidão ao pecado no momento que você crê em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. É impossível um ser humano se libertar. Não tem como um ser humano sozinho se libertar dos seus próprios pecados. Os nossos pecados formam um cativeiro cuja porta é mais forte do que nós. Ninguém consegue arrombar esse cativeiro, ninguém consegue tirar esses grilhões, correntes de si mesmo, a não ser pelo sangue de Jesus Cristo. E João diz que Ele nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Perceba que João nos remete aqui à obra de Cristo na cruz do Calvário, mostrando que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele morreu como um libertador, para nos libertar dos nossos pecados. Assim como Deus libertou o povo de Israel do Egito por meio do sangue do Cordeiro, Deus também nos libertou por meio do sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus cujo sangue nos liberta de todo e qualquer pecado. Mas não só isso, João também diz que Jesus nos constituiu reino de sacerdotes para Deus Pai.
Pelo sangue de Jesus Cristo nós fomos libertos dos nossos pecados, e pelo sangue de Jesus fomos feitos povo de Deus. O que João tem em mente aqui é que você e eu agora podemos servir a Deus livremente. Todos nós somos sacerdotes diante do Senhor. Todos nós agora temos acesso a Deus livre e diretamente. Na antiga aliança, os sacerdotes mediavam entre Deus e o povo. Na nova aliança, o sumo sacerdote já fez a oferta de sacrifício, abriu o caminho para o Pai, e nós agora, como sacerdotes, temos acesso direto a Deus Pai. João diz que Jesus Cristo nos libertou dos nossos pecados e também nos constituiu, nos fez um reino de sacerdote. Podemos agora servir a Deus livremente, livres do pecado. Podemos agora ter acesso a Deus livremente, livres do pecado, e poderemos um dia desfrutar do reino de Deus sobre a face da terra, pois Cristo já nos garantiu entrada no reino. Um dia reinaremos com Cristo perfeitamente, gloriosamente, definitivamente sobre a face da terra. Quando Cristo estabelecer o reino dele sobre a face da terra, aqueles que não forem excluídos, indo para o lago de fogo, serão com ele sacerdotes que reinarão aqui na terra, porque a Bíblia diz que fomos feitos reino de sacerdotes para Deus Pai. Hoje somos povo de Deus, hoje podemos servir a Deus livremente, hoje podemos esperar em Deus que um dia reinaremos com ele, e tudo isso pelo sangue de Jesus Cristo. Fomos libertos dos pecados, feitos povo de Deus, e ainda temos a promessa de um reino eterno. Tudo isso pela obra de Jesus Cristo. Veja que obra grandiosa, perceba que obra gloriosa, perceba que obra eterna, a ponto de nos libertar dos nossos pecados, nos fazer povo de Deus e nos dar entrada, acesso ao reino eterno de Cristo, quando ele vier reinar sobre a face da terra. Ali o serviremos por toda a eternidade, ali seremos sacerdotes de Deus por toda a eternidade. Irmãos, já é bom ser crente hoje, já é muito bom ser um crente e servir a Deus hoje, só que isso vai ficar melhor. A Bíblia diz que isso ficará bem melhor. Já é bom hoje e um dia ficará, foi o microfone, melhor. A Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que isso um dia ficará bem melhor. Se hoje é bom, já podemos servir a Deus. A Bíblia diz que um dia nós serviremos de forma bem melhor, sem o pecado, na presença do próprio Jesus Cristo, no reino do próprio Jesus Cristo, por toda a eternidade. Percebam, meus amados irmãos, tudo isso pelo sangue de Jesus. Quanto valor há nesse sangue! Olha o tamanho dessa obra. Nos fez povo de Deus hoje e nos faz reino de sacerdotes por toda a eternidade. Por isso que João diz: a ele, Jesus, a glória e o domínio para sempre. Todos nós devemos nos tornar seguidores e adoradores de Jesus Cristo. Ele merece o nosso discipulado, ele merece também o nosso louvor. Alguns grupos dizem que Jesus Cristo não pode ser adorado, porque ele não é Deus tanto quanto o Pai. Isso é uma mentira, porque o texto bíblico diz a ele a glória. Como podemos dar glória a alguém que não merece glória? Como podemos exaltar e louvar a quem não merece ser exaltado? Não. A Bíblia diz que Jesus Cristo pode e deve ser adorado por nós. João nos diz aqui que Jesus Cristo deve ser a glória e o domínio para todos sempre. E ele fecha com um amém, indicando que é um louvor. Nós temos aqui uma parte litúrgica. O que é isso? É o trecho de um cântico que é exaltado diante de Jesus Cristo. Nós devemos nos reunir regularmente para adorarmos a Jesus, para exaltarmos aquele que morreu por nós na cruz do Calvário, nos libertou dos nossos pecados e nos fez ainda povo de Deus, nos dando livre acesso ao Pai, livre comunhão com Deus. É por isso que a graça e a paz de Deus estão sobre nós, porque Cristo morreu e nos fez homens e mulheres que têm acesso ao Pai. E João então termina dizendo: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Os amados
amados irmãos, João termina com a maior esperança da igreja, o retorno de Jesus Cristo. João já descreveu para nós quem é Jesus, o que temos que fazer diante dele, que é segui-lo e adorá-lo. E agora João diz o que Jesus fará definitivamente quando vier ao mundo. João diz aqui que ele vem com as nuvens e todo olho verá. A expressão vem com as nuvens é interessante. Desde o Antigo Testamento nós temos as nuvens associadas à glória de Deus, à majestade de Deus. Todas as vezes que nós encontramos Deus vindo à terra no Antigo Testamento, nós encontramos ali as nuvens envoltas. Por exemplo, no Santo dos Santos havia uma fumaça que nada mais é do que nuvens que encobriam aquele lugar. Nós temos também na profecia de Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14, uma profecia do Messias vindo à terra, o Salvador vindo à terra. E Daniel diz que viu um como filho do homem vindo com as nuvens dos céus. Jesus mesmo disse que quando nós virmos o Filho do Homem vindo com as nuvens dos céus, nós saberemos que é Ele que vem. E agora João diz que Ele vem com as nuvens. Eu creio que os irmãos se lembram aqui de que quando Jesus Cristo subiu aos céus, os anjos estavam olhando a subida de Jesus. Perdão, os homens. E os anjos disseram aos homens o seguinte: esse Jesus que subiu aos céus virá do mesmo modo como vocês o viram subir. João diz aqui que ele veio com as nuvens e todo olho verá. A vinda de Jesus é o reverso. Quando ele estava aqui na terra, ele subiu, os olhos humanos o viram e não o viram mais, as nuvens o encobriram. Na segunda vinda é o contrário, as nuvens se abrirão e todos os olhos verão Jesus Cristo voltando com grande poder e glória para estabelecer o seu reino sobre a face da terra e nos permitir reinar com Ele, já que somos um reino de sacerdotes. Percebe que João diz aqui que a segunda vinda de Jesus Cristo é gloriosa para nós. Eis que Ele vem com as nuvens de João e todo olho o verá. Aqui está, meus amados irmãos, a esperança de todos nós. Se a minha e a tua esperança não for essa, nós seremos assaltados nesse mundo pelas dúvidas, pelas dores, pelas frustrações e o pior de tudo, pela decepção de não ter uma expectativa. Há uns vídeos no Instagram de um rapaz perguntando às pessoas: você crê em Jesus Cristo? Eu não sei que lugar é aquele que ele grava, é um lugar que todo mundo não crê em Jesus. Só tem, até agora tem um, só tem um dos vídeos que diz que cria em Jesus Cristo. Uma moça, inclusive, chegou a dizer que Jesus Cristo é um avatar evoluído. E tem um monte de respostas lá sobre Jesus Cristo. E uma coisa me chamou a atenção: todas as pessoas que responderam que não criam em Jesus, ou que não acreditavam que ele existiu de fato, ou que disseram que nunca acreditariam nele, todas elas não souberam responder à próxima pergunta que o rapaz fez: qual é o seu propósito de vida? Chegou aqui, todas elas ficaram perdidas, porque é assim que elas estão, é isso que elas são, pessoas perdidas. Você crê em Jesus Cristo? Não, Deus não quer nem falar. Não. Faça assim com a mão. E ele então insiste: não, mas eu não estou falando de religião. Você tem alguma religião? Não, minha religião sou eu mesmo. E então ele vai tentando conversar com a pessoa. E aí, na Brastantes, ele faz a pergunta: mas qual é o seu propósito de vida? Você tem um propósito de vida? Todas as pessoas dizem não. Uma coisa nelas que eu concordo, é verdade, elas não têm propósito. Quem não crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador não tem propósito de vida. Não tem propósito de vida. Vive só por viver, como se diz. Você e eu precisamos saber não só de onde viemos e quem somos, mas quem esperamos, para onde vamos, qual é o nosso futuro depois da morte, o que acontecerá conosco. Eu estou vivendo para quem? Eu morrerei por quem? Eu viverei com quem na eternidade? São perguntas que você e eu temos que fazer e responder, e a Bíblia responde para mim e para você. Você e eu temos que ser pessoas de Jesus. Você e eu devemos seguir a Jesus. Você e eu devemos desfrutar de Jesus, vivermos com Jesus na eternidade. Você e eu não podemos ser como as pessoas dos vídeos lá, que não sabem dizer qual é o propósito de vida. Quando alguém perguntar para você qual é o seu propósito de vida, responda: Jesus Cristo é o meu propósito de vida. Eu vivo para Ele, morrerei com Ele e passarei a eternidade toda com Ele e para Ele no reino dele. Você
Você e eu precisamos de algo para nos agarrar nessa vida fugaz, nessa vida passageira, nessa vida transitória e ilusória. E não tem ninguém melhor para nos agarrarmos do que Jesus Cristo. Ele é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é aquele que derramou o seu sangue por mim e por você, nos libertou dos nossos pecados e ainda nos fez povo de Deus e nos deu a promessa de que um dia reinaremos com Ele. E João diz: Ele vem, eis que Ele vem com as nuvens. Nós devemos esperar Cristo voltar com grande expectativa. Nós devemos encher o peito de expectativa, devemos encher a alma de expectativa, meus irmãos, pois Cristo há de voltar. O nosso mundo, não tem esperança no mundo, não tem esperança em nada e em ninguém, pois nós nos frustraremos. É verdade que temos que, aqui nesse mundo, lutar, nós temos que nesse mundo trabalhar, nós temos que ter alguma esperança de alguma mudança, uma coisa ou outra, mas no geral, tiremos o coração daqui e da agora, e coloquemos o coração em Cristo e no reino eterno dele. Nós esperamos Cristo voltar. Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa esperança, e é a esse Cristo que você e eu devemos seguir. E quando Ele voltar, nós devemos dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Amém. Vamos nesse momento cantar a Jesus Cristo. Vamos exaltar a Ele nesse momento. O grupo de louvor pode vir aqui. Vamos exaltar a pessoa de Jesus Cristo.